hoje, na nossa série Virtudes Esquecidas, porém notáveis. Nós estamos conversando sobre essas virtudes por causa do grande conflito, grande confronto na civilização entre o pesado e o leve. Nós hoje vivemos um conflito entre o que é pesado e o que é leve. Nessa sociedade que busca o leve, ela tem vivido um cansaço sobre tudo aquilo que pesa. Tudo aquilo que pesa tem provocado um cansaço muito grande. Tudo que impõe limite, tudo que impõe regras, nós queremos nos desfazer de tudo que impõe limites e impõe regras. Nós queremos ter uma vida mais tranquila. Tudo que envolve a sua entrega a algo maior do que você, a algo maior do que a sua família, você quer abolir, você não quer mais ter isso na sua vida. E quem traz esse conflito no livro da leveza, rumo a uma civilização sem peso, é o Gilles Lepovsky, que ele fala que o paradoxo é que quanto mais a sociedade funciona na base do veloz e do leve, mais o cotidiano fica pesado. Quanto mais você quer leveza, mais momentos de passeio, mais momentos de tranquilidade, mais você tem que trabalhar para isso. Quanto mais você quer conforto para você se locomover, mais você tem que trabalhar. Então o orçamento familiar começou a não acompanhar esse problema. Então há um consumo muito grande, e nesse consumo as pessoas focam no trabalho e a vida inteira se tornam pesada, porque o único foco deles é tornar a vida mais leve, mais tranquila. Esse é um grande paradoxo. Para o Gilles Lepovsky, ele fala assim, que a educação vai fazer com que as pessoas aprendam a consumir melhor. Porque para ele o vilão é o consumo. O consumo de equipamentos, de bens duráveis, o consumo do ser humano, essa vontade de consumir, isso provoca o peso na civilização. E ele fala, se a gente educar o consumo, isso se equilibra. Então, se tiver educação, as coisas se equilibram. A gente já pôde ver que essa teoria não deu muito certo antes da Primeira Guerra Mundial, com o iluminismo. Só que na perspectiva bíblica, a Bíblia responde esse conflito que o Gilles coloca de uma outra maneira. A Bíblia diz que ao tentar priorizar o que é leve e excluir aquilo que é pesado, surge um abandono complicado de coisas pesadas e essenciais para a nossa vida. Ou seja, quando a gente busca desenfreadamente uma vida pesada e a gente abandona aquilo que é essencial, a gente acaba esquecendo, retirando da nossa vida virtudes pesadas para que a vida se torne leve. Elas são virtudes notáveis, porém a cultura da leveza jogaram lá fora. Na perspectiva bíblica, qual é a solução? Qual é a resposta para o filósofo Gilles Lepovsky? Abraçar o peso de viver com Deus é o que vai tornar a sua vida de fato leve. Então hoje nós vamos falar sobre outras virtudes, prudência e justiça. Quando eu falo prudência, é sapiência, é sabedoria. E para ilustrar isso, eu quero contar para você uma história muito da hora. Cara, uma história muito bacana. Uma história bíblica que se encontra no primeiro livro dos Reis. E essa história vai nos ajudar bastante a entendermos algumas coisas. Certo dia, principalmente as mamães vão ter umas surpresas aqui que eu achei muito interessante olhar para esse texto. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse, meu senhor, esta mulher mora comigo, na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. Beleza. O que é importante notar nesse primeiro momento? Se você quiser acompanhar aí, acionando sua Bíblia ou abrindo sua Bíblia, as referências sempre ficarão aqui em cima. Que o rei era acessível. Esse rei era muito acessível e até uma pessoa, uma prostituta, tinha acesso até audiência com ele. Só que quando a gente olha para essa prostituta, a gente não pensa nos motivos pelo qual ela se tornou prostituta. Na passagem bíblica, eu separei pelo menos uns 5 pontos que poderiam explicar o fato dessas mulheres terem se tornado prostitutas. A gente acha que a mulher se torna prostituta porque ela quer. Vou te dar 5 motivos. Por exemplo, se essa mulher, na época bíblica, tivesse perdido seus filhos e seu marido numa guerra, por exemplo,
ela não podia trabalhar. Ela poderia somente mendigar. Dependendo se a cidade não tivesse muita misericórdia, e ela não tivesse campos próximos, porque tinha uma regra em Israel que você não podia colher ao redor da sua plantação, a parte ao redor da sua plantação tinha que ficar para as viúvas, para os órfãos, para os estrangeiros, e o fruto que caísse do chão você não podia pegar, também tinha que ficar para eles. Você vê muito isso na vida de Ruth. No livro de Ruth você percebe isso, que no Ruth, Noemi e Orfa conta essa história. Então se essas mulheres tivessem perdido seus parentes e tivessem uma situação muito complicada, a única escolha que elas tinham era se tornar prostituta para sobreviver. Então isso já para um pouquinho do nosso julgamento contra as mulheres, quanto essas mulheres se tornarem prostitutas. O segundo motivo é porque elas não queriam passar pela humilhação da mendigância. Vamos supor que tivesse possibilidade dela mendigar, e ela não queria passar por essa humilhação, então ela preferiu se tornar uma prostituta do que mendigar. É uma explicação. A terceira possibilidade é que ela pode ter sido atraída pelo sonho da vida mais leve. Ela pode ter sido atraída pelo sonho da vida mais fácil, e aí ela se tornou prostituta. Quarto motivo, ela pode ter nascido numa casa de prostitutas e a única coisa que ela aprendeu é ser prostituta. E o quinto motivo, porque ela gostava mesmo do negócio e aproveitou para transformar o prazer em trabalho. Então eu te dou 5 motivos para a gente olhar por que essa mulher se tornou prostituta. Você escolhe o seu, se você tiver um outro, tudo bem. Mas não vamos rotular essas mulheres a princípio, ok? Então elas chegam e falam, eu dei à luz e essa mulher estava comigo. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas e não havia ninguém em casa, não tinha testemunhas. Só moravam as duas, estavam as duas. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Nós temos 2 mães contando uma história para o rei e dizendo, nós ficamos grávidos, nós tivemos filhos recém-nascidos. E essa mulher, numa noite, se virou e matou seu filho sufocado. Isso acontece muito, tem história, principalmente nos Estados Unidos, que pais foram deitados do lado das crianças e colocaram o braço por cima das crianças na cama. O peso do braço impediu a criança de respirar, ela morreu sufocada. E o pai só queria proteger. É muito comum essas coisas acontecerem. E está acontecendo nessa situação. E o rei está vendo, está construindo essa ideia, essa imagem. E o que a mulher do filho morto fez? Então ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar meu filho, de madrugada aí é cedinho, não é 4 horas da manhã, não é 3 horas da manhã, é cedinho lá pelas 6. Eu percebo aqui que essa mãe que foi tirada o filho dos braços, vocês aí que foram mães recentemente, ou a Cida que foi mãe há muito tempo, é dolorido um dia cansativo de mãe. Fala sério. Que quando você tem a oportunidade de pegar no sono, vai, e você não tem controle. Então como é que eu vou julgar essa mãe, que a outra levantou no sapatinho, no pezinho de coelho, tirou o filho, trocou o filho, ela nem percebeu. Tamanho devia ser o cansaço dessa mãe. E aí, cara, quando ela se levanta para amamentar o filho, ele está morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse, não, o que está vivo é o meu, o morto é o seu. A minha pergunta para você, mamãe, é a seguinte, essas crianças não choravam de noite querendo mamar? Essas crianças não choravam de noite querendo mamar. O que aconteceu? Você percebe? Elas dormiam a noite inteira. Eu não sei quanto tempo, não dá direito. Eu sei que eles têm 3 dias de diferença um para o outro. E eram recém-nascidos. Mas é interessante que essas crianças não choravam à noite. Não sei por quê.
nesse momento do episódio bíblico, essas crianças não choravam à noite. A mãe levantava de manhã para dar mamar. Ela dava mamar à noite, não tinha complemento, não tinha esses esquemas que tem hoje, era mamar de noite e mamar de manhã. Por isso a mãe, eu acho que ela dormia tranquila, porque sabia que o filho não ia acordar para querer mamar. Foi uma pergunta que eu me fiz, mas eu não tenho a resposta para você, se as crianças choravam ou não choravam. Mas a primeira insistia, não, o morto é o seu, o vivo é o meu. Assim elas discutiam diante do rei. O que está posto diante do rei? Tomar uma decisão. Né? Dar o banquinho da decisão. Como é que o rei ia resolver esse BO? Se você já ouviu o final da história, tenta esquecer um pouco do final da história e vai acompanhando os pedaços. Para eu tentar criar no teu imaginário toda essa perspectiva de conflito e confusão. Porque você acha que o quê? Acha que esse rei estava de boa? Calma que você vai saber um pouco mais sobre esse rei, mas antes eu quero falar com você sobre isso aqui. Decisões. O rei tinha que tomar uma decisão. Tomar decisão é algo chato, é algo estressante. Muitas pessoas trabalham exclusivamente tomando decisões todo dia, toda hora. O trabalho da pessoa é só tomar decisão. E isso traz um peso para si, tanto que algumas pessoas, com receio do peso de tomar decisões, delegam as decisões para outras pessoas. Fala, você decide, você toma conta disso, eu não quero saber, o que você fizer para mim tá bom. Porque tem gente que tem aversão a tomar decisões. Mas depois que você delega, depois que você aparta de ti o direito e o dever de tomar decisão, não cobre. Não cobre se as coisas foram para um caminho que você não gostaria que fosse. Eu conheci um casal em que ela sempre dizia isso. A decisão é sua, o que você escolher para mim tá bom. Você decide. Ele sempre perguntava para ela, o que você escolher tá bom. Ele sempre perguntava para ela, o que você quer, vamos fazer assim. Ela nunca participava. Hoje eles não são mais casados. Porque a vida se tornou algo dele. E não tinha nada dela. Ele levou ela para caminhos tão tortuosos, tão difíceis, tão complicados, de mudança de casa, de mudança de um monte de coisa, que ela parou um tempo e viu e olhou para si e falou assim, isso não é minha vida. E aí nós tivemos que falar para ela, assim, você escolheu. Quando você abre mão de tomar as decisões. Tomar decisão não é fácil, a gente toma decisão toda hora. Como é que o rei ia sair dessa situação? Ele tinha que tomar decisão, tinha um grande desafio pela frente. Sobre decisão, deixa eu te falar uma coisa. O cérebro toma decisão como se fosse um computador, você sabia disso? Nós, diante da necessidade de tomar uma decisão, o cérebro humano analisa as evidências disponíveis em busca da escolha mais acertada, produzindo um sentimento de confiança na sua avaliação. Esse sentimento, embora seja pessoal de cada um, subjetivo, interno, baseia-se em cálculos estatísticos e objetivos. Essa pesquisa, feita nos Estados Unidos e na Hungria, diz que o cérebro humano toma decisão melhor do que o computador. Que nós temos a capacidade de tomar decisão melhor que um computador. E como você tem situações para tomar decisão, são situações que envolvem vida ou morte às vezes. Você está em casa com seu marido ou com sua esposa doente, cheio de dor, leva ou não leva para o hospital? Pode ser porque o marido é mais fraco, né? O homem é sempre mais nhenhenhen, a mulher aguenta mais, aí a mulher fala, não, essa é nhenhenhen, e às vezes o cara está com esse apêndice suporada. Às vezes o cara está só com uma cólica que a mulher sente mensalmente, e a mulher lida de boa, e o cara está com uma cólica e está lá. Como avaliar isso? Deixa eu te contar uma história. Em 1991, o britânico chamado Michael Riley, ele era operador de radar do navio de guerra ancorado no Golfo Pérsico. De repente, ele vê um ponto verde na tela. E ele foi tomado de um pânico inexplicável. Ele não sabia por que ele ficou em pânico com aquele ponto verde na tela. O Riley era responsável por monitorar o espaço aéreo ao redor da frota dos aliados envolvidos no Golfo Pérsico. Ele via pontos verdes toda hora. Ponto verde é tudo que aparece no radar, ponto verde.
todo pontinho verde que aparecia representava a posição dos caças aliados a caminho dos porta-aviões. Mas aquele sinal verde fez ele balançar por dentro, fez o cara tremer, ele ficou desesperado. Ele só não sabia explicar por quê. E ele estava incapaz de determinar se aquele ponto era amigo ou inimigo. Ele tinha 40 segundos para definir se ele disparava ou não disparava o míssil, para abater aquele pontinho verde. 40 segundos. Dispara ou não dispara? Ele sabe que pontinho verde é avião, mas aquele pontinho verde, ele ficou apavorado. Ele dispara. E ele derrubou um míssil iraquiano que rumava rumo ao porta-aviões. Tudo porque ele sentiu que precisava atirar. O cérebro dele já estava calculando o caminho dos mísseis, o caminho dos aviões. E ele percebeu que aquele pontinho estava mais baixo e apareceu numa posição diferente dos aviões. E ele não sabia explicar porquê, mas o cérebro dele estava avisando para ele que era perigoso, e ele percebeu que tinha uma coisa de errado e atirou e fez o certo. Você imagina se ele faz o errado? Decisões a gente toma toda hora, e você pode tomar decisão baseado, por exemplo, na razão. Se você for tomar suas decisões pautado só na sua razão, a razão ela só quer que você tenha resultados positivos. Então você vai sempre fazer cálculos para você sair ganhando. E não importa se é com um amigo, se é com um inimigo, se é em negócio, se é em casa, se você sempre for ligado pela razão, você vai estar sempre pensando em sair ganhando. O problema é que a lógica não dá conta dos dilemas. Qual é a lógica que Salomão ia usar? Qual é a lógica que o rei poderia usar? Você pode também tomar decisões baseadas no instinto. O instinto, ele é sempre para te socorrer quando uma ameaça surge. Essas são as pessoas super protetivas, que sempre se protegem. Elas tomam decisão baseada no instinto, que é sempre se proteger. Então você vai estar sempre pensando em você primeiro, sempre pensando em proteção e não vai arriscar nada. Ou você pode tomar decisão também baseada na experiência. A experiência sempre quer que as suas decisões terminem em alegria. Todas as suas decisões vão terminar em momentos felizes e momentos bons. Nós podemos tomar decisões, só que é engraçado, não sei se você já percebeu isso. Às vezes, as pessoas que estão do nosso lado querem fazer o papel da razão, do instinto, da experiência. Você já conviveu com alguém assim? Que está do seu lado e quando você vai tomar uma decisão, ele faz esse papel, um dos papéis. Ele fala, ela fala, para te conduzir para tomar a decisão. E aí, ele faz o papel ou da razão, do instinto, ou da experiência. Mas não podemos seguir na vida só um caminho para todas as decisões que vamos tomar. A gente não pode ser totalmente racional, não pode ser totalmente instintivo, e não pode ser totalmente baseado na nossa experiência de vida. Porque se a sua experiência de vida não abrange algo que você tinha que tomar a decisão com a razão, você se ferrou, você se deu mal. Você não viveu tudo. A experiência de vida às vezes ajuda. Está entendendo? Você não pode usar uma coisa só. Há decisões que vão contra a razão, ofuscam o instinto e confrontam a experiência. E essas decisões, elas são muito pesadas. A decisão de Jesus ir à cruz, tomar o seu lugar, o meu lugar, é um grande exemplo disso. O que tinha de racional na decisão de Jesus? Querer ser pregado numa cruz? O instinto que te livra de você passar por situações difíceis? Jesus aboliu o instinto, ele passou por cima do instinto. A experiência de dor que ele sentiu na infância, ele não levou em consideração. Porque, não sei se você sabe, Jesus foi bebê. E bebê cai, bebê se machuca, bebê chora, bebê sente dor. Então, a decisão de Cristo já mostra que, às vezes, nós temos que tomar decisão que vão contra a razão, ofuscam o instinto e confrontam a nossa experiência. Mas quem tem que tomar essa decisão é um rei. Quem é esse rei? Ora, é o grande rei Salomão, conhecido como cara sábio. Ele era sábio? Mais ou menos. Ele fica conhecido como um rei muito sábio na Bíblia. Mas nessa época que ele está aqui, as coisas não são bem assim. Ele foi empossado rei por causa de uma negociata, porque o filho mais velho de Davi, que deveria ser rei,
antes do pai morrer, se autocoroou rei. A mãe de Salomão, a Betseba, aquela que ficou tomando banho lá, que Davi olhou, que era a mulher de Urias, trocou uma ideia com Davi antes, e Davi falou assim, não, teu filho vai ser o rei no meu lugar. Nisso, quando o meninão lá, o filho mais velho, que tinha direito, mas passou por cima do pai, e o pai já estava velho, se autoproclamou rei, a Betseba foi falar com o Davi e falou assim, ó, está acontecendo isso e isso aí, você falou que o meu filho ia se tornar rei, como é que vai ficar essa situação? Não, peraí que nós vamos resolver. Então ele é empossado rei, e na cama, Davi fala para ele, tem um monte de inimigo aí, se tu quiser ter um reino tranquilo, tu mata todo mundo. E Salomão faz isso, ele é empossado como rei, e o primeiro movimento dele elimina todos os inimigos dele para não ter confrontação contra o reinado dele. Só que o cara me casa com a filha de Faraó. E o que a gente viu lá em Juízes, que Deus falou para o povo não fazer? Não se junta com o povo estrangeiro. Por quê? Por causa da idolatria. Moisés já tinha proibido. Não faz porque vai contaminar o jeito que vocês adoram, o jeito que vocês se relacionam comigo. Primeira coisa que Salomão faz, segundo, ele já era casado, ele se torna rei e quer ter paz com o Egito, pega a filha do rei do Egito, do faraó, para casar. A narrativa diz que Salomão amava o Eterno. Só que no mesmo capítulo da história das duas mulheres, se você ler um pouquinho anteriormente, você percebe que ele diz assim, Salomão amava o Eterno e ele prestava sacrifício nos altos. Se você passa batido, você acha que esses sacrifícios nos altos eram sacrifícios ao Eterno, ao Deus de Israel. Não era não. Salomão era idólatra. Salomão, ele amava Deus, mas seu pai não teve a capacidade de ensinar a amar a Deus direito. Então ele amava a Deus e prestava sacrifícios para os deuses cananeus nas montanhas. Diz a Bíblia que ele ofereceu mais de 1000 sacrifícios já, não num dia só, em vários momentos. Então, essa adoração nos montes, o que eles faziam? Era uma adoração de deuses pagãos, de outros deuses. E Deus já tinha dito sobre o perigo da idolatria, eu falei sobre isso semana passada. E Jeová, o Deus eterno, era adorado como mais um Deus, não como Deus eterno, soberano, como mais um Deus. Assim como tinha Baal, Moloque, tinha um Jeová. Era mais um Deus que controlava alguma coisa da natureza. O fato de Salomão não perceber isso, você pode ler 1 Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 11, você vai começar a perceber a derrocada da vida de Salomão, porque ele não percebeu que aqui ele estava cavando um buraco para ele mesmo se meter. E na nossa vida, às vezes, nós fazemos isso, nós começamos a ruir o nosso alicerce. O nosso alicerce, ele não cai de uma hora para outra. A nossa vida ela não desaba de uma hora para outra, ela desaba com pequenas ações que vão ruindo o nosso estilo de vida, que vão ruindo as nossas relações, que vão estragando aquilo que Deus tem para nós. E aí quando você se dá conta, você já está dentro do buraco. Quantas vezes você não se viu em situações assim, em que você fala, meu Deus, como eu cheguei até aqui? Aí é a hora de você recapitular. Eu cheguei até aqui por quê? Porque eu fiz isso. O pastor sempre falava para eu ter tempo de oração, para eu conhecer a Bíblia. O pastor sempre falava para a gente ir no grupo de quarta-feira. O pastor sempre falava para a gente crescer. Aí você não dá ouvido e depois você se vê num buraco. É isso que aconteceu com Salomão. Depois em casa você lê 1 livro dos Reis, capítulo 11, de 1 a 11. Você vai perceber que a vida dele desaba, ele extravasa. Ele sai fora da casinha totalmente. Sai fora da casinha. Por quê? Porque os alicerces da vida dele foram ruídos. Porque essa prática influenciou a vida inteira de Salomão. No capítulo que a gente está lendo, Salomão tem um sonho, onde todo mundo diz que ele foi sábio e porque pediu sabedoria. Ele tem um sonho, e nesse sonho, Deus pergunta a ele o que ele queria. E ele responde o seguinte, queria sabedoria. Que Deus desse a ele sabedoria. O episódio das duas mulheres é logo a seguir, é logo depois. Só que eu tenho uma teoria muito interessante. Você controla os seus pensamentos e as suas perguntas no seu sonho? Você já conseguiu comandar quando você estava voando, falar assim, agora eu vou para a esquerda? Eu nunca sonhei que eu estava voando. Alguém já sonhou que estava voando? Eu tenho uma inveja de quem já sonhou que estava voando, rapaz. Ai meu Deus, eu apertei demais. Eu tenho uma inveja disso, eu já sonhei que eu estava caindo.
É uma delícia sonhar que está caindo. Que você bata no fundo, vai se acorda, você assusta. Mas voando, eu ainda pedi a Deus nunca me deixou sonhar que eu estava voando. Mas no sonho você não tem o controle de nada disso. Então, se Salomão pediu sabedoria no sonho, ele não estava controlando, não. Concorda comigo? Então, o que esse sonho serviu para Salomão? Na verdade, esse sonho foi uma ação de graça de Deus. Deus intervém na vida de Salomão, através de uns sonhos, faz uma advertência para ele, do que seria importante para ele daqui para frente. Porque Salomão era desobediente e idólatra. E Deus fala para ele, através do sonho, que ele precisava de sabedoria. O cara acorda e fica assustado e fala, é verdade. Aí Deus, por pura graça, dá sabedoria a esse homem. Dá sabedoria para esse cara. Ele não era sábio. Deus o advertiu para que ele fosse sábio. E aí a gente volta para o texto. O rei disse, esta afirma, meu filho está vivo e seu filho está morto. Enquanto aquela diz, não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou, traga uma espada, trouxeram. Então ele ordenou, corte a criança viva ao meio e dê metade para um e metade para outra. Acabou o problema. Acabou o problema. Nisso, rapaz, a mãe do filho que estava vivo, movida por compaixão materna, declarou, por favor, meu senhor, dê a criança para ela. Pode dar para ela a criança, não a mate. A outra, porém, disse, não será nem minha nem sua. Corta no meio. Rapaz, a ação da mulher que decidiu doar o filho, falou, dá para ela, é muito nobre. Mas eu queria pensar com você, o que levou essa outra mulher a falar, corta no meio? Se não é meu nem dela. Inveja, desamor. Você morando com uma pessoa, no mínimo 9 meses, gestando juntos, compartilhando sonhos, vão crescer, vão ser amiguinhos ou amiguinhas, compartilhando os sonhos dessas crianças, como é que nós vamos fazer, a gente precisa sair dessa vida de prostituição, para dar uma vida melhor para essas crianças. O quanto que o coração dessa mulher ficou amargurado com a perda. A perda faz isso, a perda não assimilada faz isso com algumas pessoas. Algumas pessoas não estão prontas para perder. E ao ponto que essa mulher chega, mata, se não é meu, então não vai ser dela. Eu espero que você nunca chegue numa situação dessa. Em Deus eu espero. Que você tenha um coração tão podre, a ponto de tomar um tipo de atitude dessa. Talvez não com uma criança, mas com outras coisinhas menores. A inveja corrói a gente. O insucesso corrói. O amor desordenado corrói. E eu espero que Deus nos livre disso. Agora vamos falar da outra mulher. Que amor de autossacrifício. Eu sacrifico o meu direito de ser mãe para que ele viva. E não comigo, mas para que ele viva com ela. E o autossacrifício é algo poderoso demais. Alguém lembra do filme As Crônicas de Nárnia? Onde o inocente que se dispõe a morrer por um culpado cria uma força maior do que a morte. O leão morre por Edmund, que é um traidor. E quando as meninas pensam que tudo tinha acabado, o leão ressuscita, porque Nárnia era regida por uma magia profunda. Uma magia profunda que a feiticeira não conhecia. E ela tinha achado que tinha ganhado a batalha. Mas quando ela se dá conta, Aslan está vivo. E C.S. Lewis escolhe um leão para figurar Jesus em As Crônicas de Nárnia, de propósito. Porque um leão tem garras. Um leão, você não faz bilu-bilu na carinha do leão. Se fosse um gato, tudo bem. Um gatinho, você até brinca com o gatinho. Vai brincar com o leão. É para expressar essa ferocidade de Jesus. O leão vive. Essa mulher está indo, como se fosse em Nárnia, buscando magia profunda. O autossacrifício, porque a lógica do nosso mundo, que rege as nossas relações, como é que é? Pratique coisas boas e boas coisas acontecerão. Pratique coisas ruins e coisas ruins acontecerão.
Faça o que é certo e Deus vai recompensar você. Então, se Deus não está perto de você, a culpa é sua. Porque é praticamente sua responsabilidade encontrar a Deus. E quando está na sua responsabilidade encontrar a Deus, isso te dá um certo controle. Você não está próximo de Deus porque você não quer, você está controlando. Então a pessoa se sente segura. Quando eu quiser a Deus, eu vou. Quando eu quiser estar com Deus, eu vou. Isso é uma ilusão. Uma baita de uma ilusão. A gente precisa entender que nada obrigou a Deus a fazer o que Ele tinha que fazer por nós. Nada obrigou a Deus a morrer por nós daquele jeito. Nada obrigou Jesus a fazer aquilo. Ele foi movido simplesmente por amor. E o que Ele fez foi algo extraordinário. Ele arriscou ter seu amor não correspondido. Faz uma volta para a sua adolescência. Namoradinho de escola. Dá para lembrar, Cida? Você não fica com ciúme, não. Namoradinho de escola, que você não era correspondido. Doía ou não doía? Sabe aquela pessoa que você foi apaixonada? Ou apaixonado? E você sabia que não tinha nenhuma chance? Que a pessoa te desprezava? Doía ou não doía? Doía pra caramba. Doía muito. Jesus arriscou a ter o amor não correspondido por você. Já parou para pensar nisso? Ele se dignou a viver essa experiência do amor não correspondido. O auto-sacrifício é o ato mais sublime do universo. João 15, versículo 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus inimigos. Pelos seus amigos, desculpa. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Entregar-se é um aspecto do amor. Nós acabamos acreditando que a força se encontra na dominação e no controle. O nosso mundo, a nossa cultura ensinou para você que o forte é aquele que controla, que o forte é aquele que domina, aquele que tem o direito sobre o outro. Na perspectiva bíblica, está errado, não é isso. Aquele que ama, aquele que se doa, aquele sim é o mais forte. Aquele que perdoa, esse sim é o mais forte. Mas nós vivemos num mundo cercado de ideias diferentes, cercado de outras ideias. Jesus diz, Paulo escreve que em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo fala, quando eu sou fraco, quando eu estou vulnerável, quando eu entro nas fraquezas, aí eu sou forte, porque Deus usou as coisas simples desse mundo para confundir as complicadas, as fracas desse mundo para complicar as fortes. Deus usou a fraqueza para constranger o forte. Então, nós, quando somos fracos, vulneráveis, quando assumimos essa postura do auto-sacrifício, nós de fato, aí estamos sendo fortes. Jesus fez tudo o que poderia por nós. Estava lendo um livro, o cara conta a história, o Brennan Manning. Ele conta a história, o nome dele não era Brennan Manning. Quando ele se tornou padre, ele tinha que escolher um nome, um segundo nome. Ele escolheu Manning, em homenagem a um amigo dele, que era muito amigo de infância, cresceu junto com ele, eles eram muito parceiros, foram para a guerra juntos, e num dia na guerra, eles estavam lá, comendo um tablete de chocolate quando cai uma granada. Nisso, o amigo dele deixa o tablete de chocolate cair, olha para ele, dá um sorriso, e pula em cima da granada. Ele morre, e o Brennan vive. Tempos depois, o Brennan foi na casa da mãe do rapaz, e perguntou para ele, a senhora acha que ele me amava? A mãe levantou, apontou o dedo para a cara dele e falou assim, o que mais ele poderia ter feito por você? Aí ele se deu conta. E quando ele se tornou padre, ele assumiu o nome de Brennan Manning, o nome daquele que o salvou, daquele que se sacrificou por ele.
É isso que Jesus fez. O que mais Jesus precisava fazer por você? Nada. Ele fez tudo para que você não ficasse preso nessas cordas, nesses cipós, nessas amarras que ficam te prendendo do egoísmo, do querer ser mais forte, do querer ter razão, de não querer se tratar, essas coisas que te prendem e te engessam. Não. Eis o paradoxo. Ao se humilhar e obedecer, Jesus foi exaltado sobremaneira. E ele ensina para a gente o exemplo. Façam também. Vamos voltar para o texto. Então o rei deu o veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher. Ela é a mãe. Por quê? Porque ela se auto-sacrificou. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente. Até então ele não era respeitado profundamente. Pois viu que a sabedoria de quem? De Salomão? Não, a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Qual é o nosso tema de hoje? Sabedoria e justiça. Não é só porque agora eu falei do tema que eu vou começar agora, está acabando, tá bom? O que é essa sabedoria que é descrita como essa virtude? Eu tentei sintetizar a ideia de sabedoria. É uma noção do que está por vir, pautado nos princípios revelados de Deus para toda a vida do ser humano. É um antever, é você olhar uma situação e saber aonde isso vai dar. Isso é sabedoria. Pautado em quê? Pautado no que Jesus ensinou, pautado no que Deus ensinou. Eu tenho o conhecimento de Jesus e esse conhecimento abarca, molha todas as áreas da minha vida. E eu, quando analiso uma circunstância, eu já prevejo, isso vai dar merda. Isso não vai prestar. Por quê? Porque Jesus falou que não é assim que funciona. Isso é sabedoria. Você olhar, pautado nos princípios de Jesus e já prever uma situação. Agostinho diz que a sabedoria é o conhecimento das coisas que precisam ser desejadas e das coisas que devem ser evitadas. Você tem conhecimento na sua vida do que você precisa desejar e do que você precisa evitar? Essa é a grande questão. Essa sabedoria para tomar decisões foi Deus que deu para Salomão. Não nasceu em Salomão. Foi Deus que entregou. Para ser usado na vida prática dele, na vida toda. E aí eu te pergunto, se você ler o capítulo 11, Salomão usou essa sabedoria na vida dele? Não. Ele casou com outras mulheres, teve um harém de 1000 mulheres, fez altares para outros deuses, largou mão do eterno. De que adianta uma sabedoria se você não usa para a tua própria vida? Primeiro a sabedoria vem para a sua vida, para a sua história. E eu pergunto para você, você está precisando de um pouquinho de sabedoria para lidar com as coisas na sua vida, queridão? Você está precisando de um pouquinho de sabedoria para lidar com os cipós, com as cordas, com os obstáculos que estão aparecendo? Precisa de sabedoria, então a gente tem que pedir a Deus. Provérbios 2, capítulo 6 fala: porque o Senhor dá a sabedoria da sua boca a quem vem o conhecimento e o entendimento. Deus dá a sabedoria. Só que você percebe que quando você tem sabedoria, automaticamente situações complicadas se apresentam. Se Salomão não tivesse sabedoria nesse momento dada por Deus, ele não estaria talvez tendo que enfrentar esse dilema. A sabedoria não torna a tua vida mais fácil. A sabedoria te coloca em situações difíceis. E que você precisa assumir a responsabilidade. Aristófanes, um filósofo grego, dizia o seguinte: os sábios, embora todas as leis fossem abolidas, levariam a mesma vida. Porque não precisa de uma lei externa para o controlar. Eu não preciso saber qual é a velocidade da pista que eu estou dirigindo, para eu saber qual é a velocidade segura para mim e para minha família. O sábio, se não tivesse lei, levaria a vida do mesmo jeito. Como é que está levando sua vida? Procurando sempre estar na beira da cerca, burlando as regras? Burlando as regras? Quando Adão peca com Eva junto, aonde Eva estava?
rodando a árvore proibida. Tinha um jardim gigante com tudo quanto é árvore. Ela estava do lado da árvore que não podia comer. O que ela estava fazendo ali? Ela sabia que não podia. A gente fica andando na cerca. Na cerca. O problema é que quando a gente anda no muro, vira e mexe a gente cai para o lado de fora. Vira e mexe a gente cai para o lado de fora. Provérbios 9:10 fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. A sabedoria tem um princípio: temer a Deus, conhecer a Deus. O que é temer a Deus? Ter medo de Deus? Não. É entender quem é Deus e quem é você. É saber que Ele é Deus. Ele é um leão e você não. É saber a distância que há entre você e Deus. E isso me evoca respeito. Primeira coisa. É eu entender que as palavras de Deus são sérias. Não são brincadeiras para eu ficar beirando a cerca. É entender e ter temor. Temor de Deus. Salomão não distinguiu o que precisava ser desejado do que precisava ser evitado ao longo da sua própria vida. O temor do Senhor se afastou do seu coração. E isso pode acontecer conosco também. E isso pode acontecer com a gente. Justiça. A gente percebe que o texto fala que ele tinha a sabedoria de Deus para provocar justiça. E aí, justiça complica. Complica um pouco. Porque o que é justiça? Constante e firme vontade de dar aos outros o que lhe é devido. Quando é para dar um tabefe na cara que é devido, quando é para dar uma resposta bem da invocada para os outros que é devido, nisso a gente faz. Agora, e quando não são nossas obrigações? Paulo falou para a igreja acho que de Romanos, a igreja dos Romanos, Paulo falou isso. Sabe o que ele fala? Ele fala: portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades. Ele está falando do Império Romano. Não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto. Eu nunca vi. A gente paga muito imposto. A gente paga muito imposto. O brasileiro paga muito imposto. Mas, meu irmão, para de reclamar de pagar imposto, pelo amor de Deus. Só paga imposto quem tem dinheiro. Para de querer arrumar jeito de burlar, de pagar imposto. Não, a gente tem que pagar imposto. Isso é justo. É a justiça. É dar o que lhe é devido. E é por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Paulo, você não conhecia o Brasil, Paulo? Paulo, você não conhecia o Brasil? Você não manja? Que aquela Câmara dos Deputados, meu querido, se esse pensamento entra no teu coração, e você acha que quem está comandando aquilo lá são os deputados, eu sinto muito te dizer, meu filho, mas o Deus que eu creio é soberano sobre todo e qualquer pecador, e toda e qualquer corrupção. Não é à toa que a Operação Lava Jato está fazendo todo mundo tremer, porque o meu Deus, o Deus que eu creio, julga e entra com providência. E eu não temo esses caras, esses indoutos, malignos, malvados, que estão lá fazendo as tripas coração, porque cada hora é uma novidade. Abre um apartamento, tem mala de dinheiro. Abre uma investigação, a família do cara treme. Quem viu aquele filme Polícia Federal, a Lei para Todos, você vê a pressão que o Paulo Roberto Costa sofre da família. Aí ele teve que delatar todo o esquema. Eu creio num Deus que faz justiça. Eu não me importo com os homens. Minha obrigação é votar direito, pesquisar e cobrar. Isso eu faço. O resto, Deus está comandando. E eles vão ter todo dia do acerto de conta deles. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu tenho esperança no meu coração. O princípio vale para todos. Você acha que quem estava aqui reinando aqui? Era César. Talvez, na época de Paulo escreve a Timóteo, que ele fala para respeitar as autoridades, sabe quem era o imperador? Nero. Sabe o que Nero fazia? Queimava cristão vivo, para iluminar a cidade, botava cristão numa gaiola, enchia de piche e queimava. E Paulo falava: obedeça às autoridades. Paulo não conhecia o Brasil? Não, ele conhecia Roma. É bem pior. Então a gente tem que ter respeito pela palavra de Deus. Ela não fica desatualizada nunca. Então quando Paulo está falando para pagar imposto, paga imposto. Paga o imposto. Por quê? Porque as autoridades estão a serviço de Deus. As autoridades estão a serviço de Deus. Quando Deus usava uma nação para punir Israel, Ele usava uma nação. Talvez algumas aflições Deus esteja usando para as pessoas começarem a repensar os seus próprios pecados.
já dizia que cada nação tem os governantes que merece. Qual é o nosso papel? Votar direito, votar bem e cobrar. Mas Paulo não termina aí. Dê a cada um o que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Não é fácil, mas pelo fato da gente estar abolindo a justiça e estar abolindo a sabedoria dos nossos dias, procurando uma vida mais leve, não me importo com isso, não me importo com aquilo, não faço isso, não faço aquilo, a nossa vida está ficando mais pesada. Não está fácil ficar pagando tanto de imposto. Não sei se são 4, se são 6 meses que a gente trabalha. São 6, Cida? 6 meses que a gente trabalha no ano só para pagar imposto. Não está fácil para ninguém. Não está fácil comprar leite. Eu lembro quando o leite era R$ 1,89. Jesus! Não está fácil. Não está fácil para ninguém. Nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte. Mas qual que é o grande problema aqui, querido? É que eu não quero ser justo. Eu não sinto que consigo ser assim. Claro que não. De fato, não somos e não queremos. Nós precisamos de alguém que seja justo por nós, para que pela justiça desse justo, eu consiga engatinhar, como Levi está fazendo, para me tornar uma pessoa mais próxima de ser justo. Cristo foi aquele que disse: a criança morta é minha, dá para mim. E a criança morta éramos eu e você. Ele escolheu o pior lado das coisas, para transformar você de dentro para fora. E eu quero fazer umas considerações com você, para você refletir. A justiça e a sabedoria servem para colocar as coisas nos trilhos. E muitas vezes nossa vida está fora dos trilhos, porque nós não praticamos a justiça e não temos sabedoria. Segunda coisa, se não nos policiarmos, nós viramos meros julgadores. Nós não usamos a justiça para fazer o bem, nós usamos a justiça para o nosso favor. E vamos julgar Deus e todo mundo, e eu sou o único que não sou julgado. Às vezes, fazer justiça significa deixar alguém triste. Salomão, ao fazer justiça, deixou a outra mãe triste. Você vai deixar pessoas tristes na sua caminhada por você fazer justiça. E ser sábio para isso. Fazer o quê? A vida é assim. E por último, aplicar a justiça e a sabedoria a nós mesmos pode nos prevenir de uma iminente queda. E aí eu quero levar você a pensar sobre justiça e sabedoria. Como é que está a sua vida? Você aboliu justiça e sabedoria da sua vida? Para tornar uma vida mais leve, não ter que se preocupar, não ter que pensar? Talvez hoje seja o dia de falar: Deus, eu preciso fazer uma revisão na minha vida. Hoje eu sei que eu preciso disso, mas não sei onde vai se encaixar. Mas eu percebi que isso é necessário para a minha vida. E aí você falar com Deus: eu quero, mas não consigo. Eu tenho vontade. Eu sei que é importante, mas eu não sei se eu vou conseguir. É o momento de você refletir sobre isso. Eu quero dar um tempo para você orar e refletir sobre isso. Refletir sobre as perspectivas da justiça e da sabedoria na sua história, na sua vida. Então, esse tempo, feche seus olhinhos, ou da maneira que você achar mais confortável, fique a sós com Jesus, fale com Ele, responda ao que Ele comunicou a você nessa mensagem.